Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E esse canal é para falar de literatura agora, com dicas de leituras, crítica literária, comentários sobre os livros que eu estou lendo. E para ler um livro do Dostoiévski chamado O Adolescente, eu passei a ler um outro livro que está em diálogo com essa obra do adolescente do Dostoiévski. Porque nós estamos falando de literatura russa e esse tema de adolescente, pais e filhos, Então vamos falar do Pais e Filhos, que é um romance do Turgenev. Já fiz uma parte 1 falando da época, dos personagens, Então vamos ver os temas que acontecem nesse romance e por que é importante para, por exemplo, entender Dostoiévski. Então eu parei a leitura do Adolescente para ler este livro e aí, concluindo essa releitura, vou voltar lá para o Adolescente. Estou devendo para vocês continuação, Porque é a questão dos diálogos, Os personagens geralmente estão dialogando, estão trocando ideia, e aí você vê o tom de ironia que muitas vezes tem lá no livro do Dostoiévski. Então você vê como é que essa ideia dos subversivos, a ideia dos nihilistas, os jovens criticando a tradição dos pais. Então esses são os temas do livro, E os personagens são impagáveis, Nós temos um Arcádio, que é um jovem que estudou, voltou para casa e trouxe um amigo, um tutor, que é o Eugênio Bazarov. O Eugênio Bazarov é aquele cidadão assim, totalmente excêntrico, tem as opiniões excêntricas para a época, e é um personagem que é esse niilista, o cara que ele nega a tradição, ele nega a instituição, nega a nobreza, os valores, a arte, até a arte, o que é uma diferença em relação ao Nietzsche, Você pode falar, esse cara, sabe que o Nietzsche ficava imitando o Bazarov? Mas o Nietzsche é um cara que considerava, um pensador, Friedrich Nietzsche, um pensador alemão, e ele considerava muita arte, Então seria uma redenção pela arte, Então a arte é sempre reconhecida na obra do Nietzsche, inclusive em referência, por exemplo, lá ao grande artista que é o Richard Wagner, O teatro da época, assim, aquelas óperas, Então tem muita a questão da idealização da arte da Grécia Antiga, Friedrich Nietzsche falava muito sobre a Grécia Antiga, Muito bem, então nós temos uma mudança de ares, de localização, porque os primeiros capítulos 10 até os 11 primeiros capítulos acontece uma cena familiar, porque o Arcádio vai visitar o pai e o tio, leva o Bazarov, e agora nós vamos para outra cidade, tem outros personagens, Agora nós temos a Avdotia, que é uma personagem, é uma emancipée, uma mulher emancipada, tem um discurso feminista, um discurso progressista, Então ela vai conversar com esses nihilistas, a gente vai ver se esses nihilistas são bons vivants, se eles são hedonistas, Tipo assim, nega tudo, mas o prazer não, Então, tem aquela cena que eles estão tomando champanhe, conversando. Então é interessante que os nihilistas são nihilistas de tudo, ou seja, negam os valores, mas eles são bons vivants, querem manter a sociedade, querem agradar as mulheres, Então tem essa questão aí, nesse sentido de, depois a gente vai ver que ideia que eles têm de mulheres também, Lembrar que nós estamos no século XIX, 1860 e tal. Então os nihilistas que negam as tradições, negam o prazer, negam a boa vida, Porque quem garante a boa vida é a riqueza, é os senhores feudais, É o trabalho dos funcionários, então tem todo um trabalho. O niilista seria um anarquista, Um anarquista que, inclusive, abre mão até do conforto, Eles não abrem mão do conforto, Fazem campanha, fazem questão de discutir política, filosofia, mas com bom champanhe, Muito bem, então esses nihilistas eles negam a vida? Não. Então eles não negam a vida, eles, os jovens nihilistas que eles querem beber champanhe, querem participar dos jantares, dançar com as belas mulheres, então não estão negando a vida, eles estão negando o quê? A tradição, as instituições feudais, a arte, E aí tem os jovens eslavófilos. Eslavófilos são aqueles que acham que a cultura russa é que vai salvar a Europa, Então eles se vestem à moda eslava, a cultura eslava, primam pelas tradições do folclore eslavo, Então a preocupação deles é em manter a cultura eslava em resistência à cultura da Europa, Então a cultura da Europa é invadindo a Rússia, cultura liberal, iluminismo, e aí você vê nos romances do Dostoiévski, principalmente os irmãos Karamazov, a ideia da cultura ortodoxa, na igreja católica ortodoxa russa, seria esse bastião de manter a tradição em contraponto ao liberalismo europeu. Então tinha aqueles que achavam que tinha
repetir lá os progressos da indústria europeia, enquanto aqueles falam, não, vamos manter um socialismo agrário, né, aqui, um socialismo agrário aqui na Rússia, que são justamente esses populistas. Então tem essas personagens do livro, os anarquistas, os nihilistas, os populistas que queriam manter, né? Mas geralmente esses populistas eram donos de terras, né? Então tinha essa questão aí. E aí tem nas conversas, né? Que são várias cenas de conversa, que inclusive é isso que deve ter agradado muito ao Dostoiévski, essas cenas de conversa. Tem várias referências, tem várias referências a literatos da época, pessoas, né? A progressistas da época, as feministas, né? O papel da mulher. Então a Avdotya, ela mostra, eu tenho um certo medo de discutir com esse senhor Eugênio Bazarov, né? Porque esse homem que fala que não crê em nada, né? Não crê em nada, né? Não tem crença em nada. Então, ela acha que ele é um homem perigoso por essa tendência à descrença, né? Então, ou seja, a criticar. E aí ela foi casada, né? E aí ela foi casada e ela tem as opiniões sobre as mulheres, né? Geralmente as mulheres, né? Que tem uns personagens assim, as mulheres casavam com os homens mais ricos, né? E aí depois, né? Ficavam viúvas, porque o homem, né, vivia um tempo, morria, deixava a herança. Tem dois personagens mais ou menos assim, que elas são jovens, né? Casaram com homens mais velhos, ricos, eles morreram e deixaram a herança. Então tem umas coisas assim. Né? E aí elas começam a discutir sobre a papel das mulheres, se a mulher deve ser educada, se a mulher deve ser passiva, a mulher no casamento, tem muita discussão disso, como é que é a mulher no casamento, né? E aí, enquanto isso, o narrador fica dando palpite, ironizando, né? Porque ele vai avançando, se ele soubesse, ele não teria falado isso, não sabe ele que meses depois ele faria. Então, o teu narrador aqui, que é o narrador que vai e volta na história, porque ele sabe toda a história. Né? Interessante é o narrador assim, que ele tem o domínio da história, ele sabe, esse personagem vai se contradizer lá na frente, ele está falando isso agora, mas ele não sabe lá no outro capítulo, que é meio Balzac, né? Balzac tem essa ironia. Também o Stendhal, né? A gente está vendo lá no Cartucho de Parma, que é o mesmo narrador, o narrador que ele joga com os personagens, faz crítica aos personagens, né? Então a gente está muito acostumado com esse narrador no século, né? Porque geralmente o narrador é o próprio personagem, né? O personagem está falando em primeira pessoa, e realmente ele se contradiz, realmente ele não sabe tudo. Esse narrador na perspectiva onisciente é aquele que vai e volta a narrativa. Olha, se vocês lembrarem, no capítulo tal aconteceu isso, ele está falando isso agora, mas ele vai se arrepender nos próximos capítulos. Por quê? Porque o narrador já sabe a história toda, ele sabe o que está acontecendo, né? Muito bem, então os nihilistas desprezam as mulheres, né? Então tem aquele negócio, né? As mulheres falam demais, essas mulheres falam demais, são muito frívolas. E aí parece que o Bazarov defende, né? Que tem que ter uma certa rigidez com as mulheres. Então ele é tradicionalista. Então, né, vai mostrando as incoerências do discurso dele. E eles vão citando aqui os vários autores da época, né? A George Sand, que é uma francesa que usava o nome masculino para escrever. Vai falar do Proudhon, né? O Pierre Proudhon, que é um anarquista da época também. Essa questão da propriedade, né? E aí, ela fala assim, a Avdotya, né? A Avdotya, ela fala que defende não essas mulheres, as sociedades, as mulheres frívolas, não a frivolidade das mulheres, mas a questão do direito da mulher, né? Então isso já seria essa personagem progressiva, né? Só que ela tem um certo medo, um receio do Bazarov, que é o cara que vai negar tudo, inclusive o feminismo, né? Você vai negar tudo, né? Vai negar o direito das mulheres, né? Então é isso que está discutindo aqui. Então ela vai mencionar, na conversa, ela vai mencionar uma outra personagem que vai entrar nos outros capítulos, que é a senhora Anna Odintsova. Esses nomes complicados, faz uma listinha dos personagens aí. E ela é uma mulher, mesmo caso, casou, né? E aí ficou viúva, mulher jovem, né? Então casou aos 20 e poucos anos, aí, né? Mas depois morreu, mas era mais velho. Geralmente menina de 20 casava com um cara de 40, 50 anos. Então não se escandalize que acontecia muito isso, né? A menina de 20 e poucos, né? Casava com um cara de 40, 50 e, né, vivia ali uns 10 anos casado, o cara morria e deixava herança. Então acontece muito isso aqui. E aí essa Anna Odintsova, ela vai ser aquela mulher também à frente da geração, uma mulher que lê, uma mulher que viaja, discute filosofia, discute ciências, né? E aí isso deixa os amigos aqui assim, né? Olha a mulher que, né? Inclusive o próprio Bazarov começa a ficar meio acanhado, imagina o Bazarov, né? E o Arkady observando isso, olha, ele está fazendo tudo para impressionar. Se você está fazendo tudo para impressionar, é que você ficou meio, né, acanhado. O Bazarov, que sempre critica tudo, olha tudo de cima, faz piadinha com todo mundo. Quando ele percebeu, né, que ele teria uma mulher à altura dele, que é essa Anna, né, Odintsova,
ele começa. E aí as questões todas em torno desse niilismo. O que seria o niilismo? Né? O jovem niilista. Você apresenta ele assim, você é o senhor que critica tudo. Você é o senhor que não crê em nada. Né? Então ele vira uma personagem assim, meio excêntrica, esdrúxula na sociedade. E ele vira esse bobo da corte, na verdade, porque ele percebe que ele é um bobo da corte. Todo mundo quer saber as opiniões dele, mas porque ele choca, né? Chocar o burguês, né? A ideia do chocar o burguês. Muitas vezes o artista é isso. Ele vira o bobo da corte, acha que está mudando alguma coisa, mas ele virou apenas um entretenimento, né? Então os nobres, os senhores feudais lá chamam, esse é o senhor que nega tudo, né? E aí tem aí a questão do niilismo vai ser levada a sério pelo Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche vai desenvolver a questão do niilismo passivo passivo e ativo. Então o Nietzsche fala assim, esse niilismo passivo, essa é resignação, você é resignado, né? E aí ele não vai falar só das tradições, não, ele fala da questão do cristianismo. Aí o Nietzsche vai entrar na questão do cristianismo e fala assim, o cristianismo é uma religião que nega essa vida em prol da outra, né? Então você deixa de ter os prazeres aqui, essa vida aqui, pensando na vida futura. Então essa é uma das principais críticas que o Nietzsche faz ao cristianismo, a religião que deixa o mundo daqui, né? E esse platonismo, né? Então é isso que o Nietzsche está criticando, que é esse platonismo de você deixar o mundo daqui e pensar no mundo das ideias, né? Que é uma crítica que o Nietzsche faz ao Sócrates, né? ao Platão, porque inclusive o Nietzsche é um fã dos pré-socráticos, né? O Nietzsche gosta dos pré-socráticos. E aí tem toda essa ironia com a ciência de sociedade, né? Aqueles monte de nobre, aqueles monte de classe média falando francês. Então o narrador aqui me lembrou muito Stendhal lá no Cartucho de Parma. Então eu estou lendo, gente, é legal ler livros ao mesmo tempo, estou lendo Cartucho do Stendhal e lendo esse aqui, só, gente. Lembra muito esse narrador que faz altas cenas, assim, cena de sociedade, cena de baile, né? E aí os nobres falando um monte de frase em francês, assim, só para esnobar, né? Que eu sei francês. E aí é dessas críticas, né, que o Nietzsche vai compondo. Então a gente pode analisar aqui. O niilista é aquele que nega as tradições, nega a igreja e tal. Mas o Nietzsche fala, não, na verdade o niilista é aquele que vai negar a vida presente. Né? Enquanto que você deve afirmar a vida presente. Então essa que é o contraponto que o Nietzsche vai fazer, no sentido de que o Nietzsche nega a tradição, sim, então nesse sentido o Nietzsche é um niilista. Então olha só, nesse nível o Nietzsche se aproxima do Bazarov, né? Vai negar as tradições, a religião cristã, algumas, né? A questão da história, o Nietzsche vai negar. Só que ao mesmo tempo ele fala assim, olha, não estou negando a vida, porque isso quem faz é o niilista passivo, resignado, né? O devoto, né? Chamou devoto, sacerdote. Que aí o Nietzsche vai se aproximar muito do Spinoza, que nós também estamos lendo Spinoza, que é o Spinoza vai falar assim, ó, afirmar a alegria da vida, aumentar a alegria da vida, né? Então tem essa questão do que é o niilismo. O niilismo, na verdade, você vai se preocupar em saber que está negando o quê? Ele está negando a vida, negando os valores, negando os prazeres, né? Então é isso, interessante. É uma tradução, a gente vai ler aqui o Nietzsche em breve. Já li também aqui nesse canal aí, Assim Falava Zaratustra, ou Zoroastro, que é um livro do Nietzsche que é uma poesia, é uma filosofia e vai debater essas questões aí. Muito bem, aí vai continuar na história, e nós estamos nas cenas em que aparece a senhora Odintsova, que aí vai ter uma mudança aqui, porque realmente o Bazarov vai ficar apaixonado pela senhora, né, que tem uns 20, 30 anos, né? E aí o Arkady vai ficar observando, interessante, porque o Arkady tem toda uma veneração pelo Eugênio Bazarov, né? Que ele vai falar, esse é um cara que não leva nada a sério, um cara crítico, né? Não se importa com as mulheres, assim, né? As mulheres são frívolas mesmo e tal. E aí ele percebe, o Arkady, né? Percebe que um amigo dele, o tutor, está de olho lá na viúva, a Ana, vou chamar ela de Ana Sergeyevna, e aí vai contar a história do casamento dela com o Odintsov, né? Odintsov, que é o marido, porque ela chama Odintsova, lembrar que o nome, né? Marido para a esposa. E aí vai contar essa parte, e aí que ele morreu, o marido aos 52, né? E ela herdou tudo. Então quando eles foram visitar, né? Vão chegar na fazenda lá visitando a Ana. Eles percebem, né, assim, tem os criados, a riqueza, tem a tia, tem a irmã, então vão perceber que tem todo um ambiente aristocrático, mas só que a conversação é uma conversação que agrada muito ao Bazarov. Eles vão falar de cultura, de ciência, de geologia, né?
Então, aí começa outra mudança na história, que é justamente isso, ou seja, o Bazarov fala assim, essa mulher é uma princesa, né? Ele que criticava os feudalistas lá, né? Mas porque, olha só, até falar a linguagem russa decentemente, né? Que fala assim, essas nossas princesas, nossos senhores feudais não falam, né, o russo decentemente, né? E aí eles começam a falar coisas da Europa, né? Da geologia da Europa, geografia. Então é interessante aqui que aí todo um trecho de filosofia, né? E aí perde um pouco aquele início do romance, né? Que era criticar tudo, né? Criticar tudo, a demolição, jogar tudo no chão. E aqui você percebe que o Bazarov gosta das mulheres inteligentes, ele gosta do luxo, ele gosta da boa vida, né? Então ele não é um cara que nega tudo, né? Então ele não nega tudo. E a viúva, né? Que vai receber os amigos, ela leva a sério o Bazarov, né? E aí vai ter também o romance aqui da Kátia, que é a irmã dessa viúva, né? Com o Arcádio, né? Porque a menina gosta de piano e tal. O Bazarov paga que não gosta de arte e tal, né? Então fica jogando carteado lá. E aí vai o Arcádio se apaixonando pela irmã, né? da viúva. Então eu acho que teve uma mudança, né? Eu percebi que se fosse um romance assim, dividido em partes, seria o caso de fazer a primeira e segunda parte, né? Que também se percebe aqui no Cartucho de Parma, que eu vou continuar fazendo os livros, né? A crítica do Cartucho, né? Então é basicamente isso aí. Tem que ler o livro, né? Então isso aqui são minhas considerações sobre os assuntos, os temas né, do livro e pelo menos, né, uma parte, né? A primeira parte do livro é de uma forma e depois vai mudando com novas pessoas, vai entrando novas personagens, vai mudando, né? E agora nós temos o filósofo apaixonado, né? Então o Bazarov está amando, né? Então isso aí é muita ironia do narrador, né? Assim, não é só eu que estou sendo irônico, não. O narrador é irônico com os personagens, ok? Então fica aí a dica. Vamos voltar então a ler igual o Adolescente do Fyodor Dostoiévski, ok? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.